Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se inscreva, dá seu like. Vim trazer mais notícias sobre Israel, sobre o nosso relógio de Deus. O Hezbollah continua fazendo ameaças contra Israel e Israel está se preparando porque eles acreditam que vai ter a guerra mesmo contra o Hezbollah e contra o Líbano. Então, meus amigos, essa notícia que eu estou dando hoje, eu já até passei para vocês sobre Netanyahu falar que se ele for eleito, Israel exercerá sua soberania sobre o Vale do Jordão, que seria ali a Judéia e Samaria. Vou ler para vocês entenderem. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu revela as bases nucleares iranianas descobertas por Israel em 9 de setembro. Ele descobriu lá umas bases de nucleares. Enfim, só agora ele resolveu falar e jogar isso lá para a ONU. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse a Israel em um anúncio dramático na terça-feira que ele tem um compromisso dos Estados Unidos e de que, se você me eleger, ele será capaz de instigar a soberania de Israel sobre o Vale do Jordão. Vocês entenderam isso aí? Ele falou esse discurso, falando do lado do Trump também, que se ele for eleito, os Estados Unidos vão apoiar isso. Eu acredito que os Estados Unidos, se o Trump estiver eleito, que ele também ele tem que ser reeleito, ele vai apoiar. Netanyahu havia anunciado no início do dia que fará um anúncio dramático às 17 horas, mais tarde foi adiado até alguns dias após as 18 horas. Enquanto isso, a Casa Branca anunciou que o secretário de Estado Mike Pompeo informará a imprensa junto com o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton. John Bolton ainda não tinha sido, como é que eu falo? Lá nos Estados Unidos estão falando que esse John Bolton, que o Trump pediu para ele se demitir. E outros falam que o Trump demitiu ele. É um ponto negativo para Israel? Sim, é. Porque ele era a favor de entrar ali contra o Irã de vez e contra a Coreia do Norte. E uma das coisas que deu o problema foi que o Trump quer conversar e ele acha que acabou a conversa, tem que entrar de sola. É um ponto negativo para Israel? É. Porque ele sempre apoiou Israel e agora com a saída dele a gente não sabe. Não sei se vocês estão percebendo, mas de uma hora para outra os principais personagens que estavam junto com o Trump estão saindo. E assim, do nada. Esse daí era um deles. Enfim, vocês já sabem, fora o outro lado do Tratado de Paz. Os governos israelenses consecutivos alegam há muito tempo que nunca abrirão mão do controle sobre o Vale do Jordão, a fronteira entre Israel e a Jordânia. Ambos os líderes dos dois principais partidos que concorrem nessa eleição, Netanyahu e Benny Gantz, presidente do Blue White, disseram que o Vale do Jordão sempre permanecerá parte de Israel. Antes do discurso de Netanyahu, o chefe de conselho do Vale do Jordão divulgou uma declaração agradecendo o primeiro-ministro pela histórica decisão. Enfim, ele está fazendo tudo para se reeleger. O que eu quero colocar para vocês? Se o Gantz ganhar, que é o que está um pouquinho à frente do Netanyahu, ou o Netanyahu, porque é um dos dois que vai ser o primeiro-ministro, eles vão fazer com que o Vale do Jordão, ali a Judéia e Samaria, sejam oficialmente parte de Israel. Isso viola um acordo da ONU com vários países. Primeiro, a Arábia Saudita no dia de hoje já enviou uma declaração que repudia essa decisão, e a Jordânia, que isso é perigoso, porque eles não estão apoiando essa atitude de Israel, e a Jordânia também. Os palestinos também estão manifestando, porque também não concordam, mesmo porque esse pedaço aí, se fosse haver um acordo de paz futuramente, seria a parte que destinaria aos palestinos. Então, assim, vai ter muito conflito se essa parte for legalmente reconhecida como de Israel, porque Israel já opera ali como se fosse de Israel, mas é igual Jerusalém, não tinha alguém ali para declarar oficialmente que é de Israel. Então já os países aliados de Israel, que Israel mantém paz, já foram contra essa decisão. O que eu não tinha falado, porque eu já tinha noticiado essa notícia,
é que isso daí vai se aplicar a Mateus 24, da grande tribulação. Depois você vai lá e lê, que fala: quando, pois, vede que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Essa não é a Bíblia de Israel, eu estou lendo a sua comum, porque eu não sei se você tem. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Ele está falando para os judeus. Para a profecia da tribulação acontecer, entenda, a Judéia tem que ser dos judeus. Está falando, então, os que estiverem na Judéia. Então, a Judéia, na época da grande tribulação, os judeus vai estar pertencendo a quem? A Israel. Tem que entrar mais profundo nessa palavra, porque que ele fala, sai fora da Judéia. Olha só, ele não fala assim, ele poderia muito bem falar seriamente, caiam fora de Jerusalém, caiam fora de qualquer... Aliás, sai fora de Israel de uma vez, mas ele fala referindo-se à Judéia, ele tem um mistério de Deus. Então, se for anexada, independente de ser Netanyahu ou Benny Gantz, vai dar problema. E aí, essa profecia da grande tribulação pode ocorrer. Eu acredito, aí sou eu, que ali no meio dessa Judéia, nesta região, vai ter alguma coisa ali que Deus está mandando sair dessa região específica. Não está falando, sai de Belém, casca fora da faixa de Gaza. Não está falando isso, está falando especificamente nessa região. Aí tem o mistério de Deus. Então, depois dessas eleições vai acontecer duas coisas que a gente já sabe. Três coisas. Uma é que essa região passa a ser de Israel, digamos que na parte burocrática, que já estava sobre o domínio ali de Israel. Então a grande tribulação pode ocorrer. Eu acredito que vai acontecer algo ali para que os judeus não fiquem, porque Deus dá uma ordem para sair da Judéia, mandar sair de qualquer lugar, mas ele especifica essa região. Então, ponto. Segundo, o terceiro tempo vai sair também, com Netanyahu ou com Benny Gantz, e fora o Trump. Eu não estou entendendo muito do Trump, confesso para os irmãos, não entendo aquele homem. Mas as pessoas que estavam do lado dele, as mais confiáveis, estão caindo fora. Não se sabe o que está acontecendo. E fora que o tratado de paz vai sair. Hoje eu vi que o Trump, aliás, que o Jared, esse tratado de paz com os palestinos é fachada. É um tratado que tem que ser aprovado por algum país árabe, para que ele dê andamento. Então eles não estão tão preocupados com os palestinos. Se os palestinos não aceitarem, o que provavelmente não vão aceitar, se Israel aceitar e alguns países árabes, vai ter andamento assim mesmo. Ou seja, vai ter um sangue aí rolando. Então lá na faixa de Gaza já está tendo, você sabe, acho que sempre estou colocando aqui, está tendo mísseis no sul. Lá no norte o Hezbollah está ameaçando novamente, juntamente com o presidente do Líbano. Israel atacou o Iraque sem a permissão dos Estados Unidos. Está tendo um problema entre os Estados Unidos e Israel, porque não teve essa permissão. Teve ataque na Síria e eles não avisaram o Trump. Então tá tendo uma confusão aí. E no dia 17, lá pro dia 18, eu acredito que a gente vai ter um desenrolar de muita profecia. E entre elas, Mateus 24. Analisa, depois pede a Deus para te ajudar, porque que Deus fala só dessa região da Judéia. Então era isso que eu queria falar para vocês. Mais informações eu passo mais na frente. Eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo do Netanyahu. Ele estava fazendo um discurso lá perto da faixa de Gaza e teve que sair correndo porque os mísseis. É bom que talvez ele veja o que aquele povo do sul vive.